E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa live do IDEG, né? Live. O Ariano Suassuna deve estar se revirando no caixão, né? Ele odiava estrangeirismo, vendo tanta gente fazer live. Então vamos fazer aqui uma ao vivo, para não perturbar o espírito do velho mestre da língua portuguesa. Bom, a gente fez uma votação aí, né? O IDEG fez uma votação para vocês escolherem, que nem aqueles programas de televisão da década de 90, você decide o tema da live. E aí o tema menos votado foi sucessão de estados. Sucessão de estados. Não menosprezem esse tema. Sucessão de estados é um tema muito menosprezado, mas eu não me surpreenderia se aparecesse uma questão inteira sobre esse tema na primeira fase. Né? Ele é um tema menosprezado historicamente, até por uma razão específica. Né? É um tema que tem a sua peculiaridade, né? Tem a sua complexidade. Bom, bem-vindo todo mundo que está entrando aí ao vivo. É um tema que tem a sua peculiaridade, sucessão de estados, e a Convenção de Viena sobre sucessão de estados e matérias de tratados não reflete bem, não reflete o costume internacional. O Brasil não era parte da convenção, o tema não é bem abordado na doutrina brasileira, então não aparecia na prova. A última vez que apareceu foi nos anos 2000, e uma questão fácil, simples sobre o tema, né? Mas não é mais assim, por uma razão muito simples. Em janeiro de 2020, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre sucessão de estados em matéria de tratados. Né? Então é um momento bem apropriado, bem propício para eventualmente aparecer uma questão sobre esse tema. Não menosprezem. É aquela questão que, como ela é menosprezada, quando cai na prova, arregaça todo mundo. Lembra daquela questão de responsabilidade, né? Responsabilidade é um tema que ninguém estava nem aí, até que veio rasgando todo mundo naquela questão difícil, complexa de 2017. Claro que a gente tinha circulado o texto para os alunos semanas antes, né, exatamente sobre o tema, então, quer dizer, foram todos bem, mas é realmente um tema que faz a diferença, né? Quando cair na prova, esse tema vai fazer diferença. O segundo não, digamos, eram 4 temas, né? Então, o quarto tema, o último, o menos votado, foi sucessão de estados. Depois, o tema que recebeu um pouco mais de votos foi condição jurídica do estrangeiro. Também atenção a esse tema, a lei de imigração ainda é razoavelmente recente, né? Ela foi aprovada, ela entrou em vigor em 2017, mas ela não estava em vigor quando aconteceu a prova de 2017, e aí apareceu questão envolvendo temas da lei em 2018 e em 2019. Né? Pode aparecer muito bem em 2020. E caiu questão basicamente sobre nacionalidade, né? E também sobre a patridia na prova. Não apareceu ainda condição jurídica do estrangeiro, que é um dos temas essenciais da lei de imigração. Pode aparecer também cooperação jurídica internacional em matéria penal, que também é um dos temas regidos pela lei de imigração. Então não deixem de ler, em primeiro lugar, não deixem de ler a Convenção de Viena sobre sucessão de estados em matéria de tratado, 78, já promulgada em Diário Oficial. E não deixem de ler também a lei de imigração. Pode muito bem aparecer na prova. O segundo tema mais votado, e aí que só não foi o tema da nossa live de hoje, da nossa ao vivo de hoje, por causa de um voto, né? Por um voto, em segundo lugar, aí uma disputa acirrada, foi o OMS. Né? Obviamente, o tema mais comentado no mundo inteiro, né, nesse momento, não só no Brasil, é a pandemia de coronavírus, né, que já vitimou aí centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, mais de 100 mil mortos no Brasil. Significa que a gente está falando de mais do que o dobro de mortos da Guerra do Paraguai. Né? A maior causa não estrutural de mortes de cidadãos brasileiros na nossa história enquanto país independente. Evidentemente é um tema que está sendo abordado por todos em diferentes áreas do conhecimento, em diferentes disciplinas. É claro que pode aparecer em diferentes matérias e pode aparecer em direito internacional. E mesmo em direito internacional é um tema transversal, um tema que perpassa vários aspectos do direito internacional. É claro que o OMS é um dos temas as funções da OMS, né, o Regulamento Sanitário Internacional, é um dos pontos mais relevantes, mais notórios, mas pode aparecer alguma discussão sobre direitos humanos, por exemplo. Né? Alguns países, por exemplo, invocaram aquelas cláusulas de suspensão da execução de tratados de direitos humanos em razão da pandemia do Covid, para impor medidas, por exemplo, restritivas à liberdade de circulação. É um tema que pode envolver condição jurídica do estrangeiro também. Vários países estão, que alguns autores chamam de um direito internacional nacionalista, né? Fecharam as suas fronteiras durante esse período para estrangeiros, em geral de qualquer nacionalidade, em alguns casos de nacionalidades específicas, e ao mesmo tempo fizeram um esforço de repatriação.
A pandemia do Covid é um tema que pode aparecer também direito do comércio internacional, eventual restrição ao comércio internacional, restrição à exportação, à importação, enfim, é um tema que perpassa diversos aspectos. Jurisdição da Corte Internacional de Justiça, responsabilidade internacional, algum Estado pode ser responsabilizado em razão da pandemia de Covid, em que medida, como, algum tribunal tem jurisdição, que tipo de jurisdição seria essa? Então eu recomendo também aí para quem escolheu esse tema, queria ouvir uma exposição sobre ele, né? Recomendo que vocês leiam pelo menos a Constituição da OMS, com destaque aí para os artigos 21 e 22, e o Regulamento Sanitário Internacional de 2005, promulgado no Brasil em 2020, que é um instrumento juridicamente vinculante, promulgado no Diário Oficial da União também esse ano, e com destaque aí para o artigo 6, que determina a obrigação de notificação acerca de qualquer evento, qualquer emergência de saúde pública de interesse internacional. Quem quiser também tem essa semana, né? Acho que foi antes de ontem que saiu essa semana. Saiu naquele podcast que talvez vocês conheçam, um podcast de direito internacional em espanhol. É o Hablemos de Derecho Internacional, que está disponível no Spotify. O episódio dessa semana é justamente sobre Covid, né? Uma análise do professor Aranha Munhoz, que faz justamente, o foco é na jurisdição da Corte Internacional de Justiça, mas ele faz uma análise mais ou menos ampla, né? Menciona alguns outros aspectos relativos à pandemia do Covid. Bem, então ficam essas breves sugestões de leitura, né? Esses breves comentários sobre os temas que não foram eleitos, mas o tema que foi eleito, e eu acho até que com razão, acho que vocês escolheram bem, foi justamente TPI, Tribunal Penal Internacional. A ideia da nossa live aqui não é uma aula, né, sobre TPI, não é uma coisa sistematizada com lousa, né, com quadro, com material. A ideia é fazer mais um bate-papo mesmo. Vocês podem fazer perguntas aí, né? Eu tô vendo aqui que vocês conseguem fazer perguntas por aqui. E a ideia é só elencar, né, alguns pontos essenciais que não podem passar despercebido por vocês, né? Aquele conteúdo essencial do Estatuto de Roma, fundamentalmente, que vocês precisam conhecer. E depois abrir espaço para perguntas aí. Eu acho que vocês já podem ir perguntando se quiserem. Depois no final eu leio, enfim, a gente vê aqui como faz. Mas queria deixar um espaço também para vocês, para fazer uma interação aí, vocês fazerem perguntas conforme a gente for conversando. Então por que o TPI é um tema, e por que eu acho que é uma boa escolha, e realmente talvez desses 4 temas seja o mais importante, mais provável de aparecer na prova? Primeiro que é um tema que já está sempre na pauta, é um tema sempre importante, é sempre um dos temas mais prováveis de aparecer na prova, né? Aparece com regularidade na prova, está sempre na pauta, e agora está na pauta literalmente, né? Na pauta dos jornais, praticamente toda semana tem alguma coisa sobre o TPI. Na maior parte das vezes de maneira inadequada, inclusive, né? Mas fato é que está na pauta do TPI. É claro que a banca não vai fazer nenhuma pergunta polêmica, né? Nenhuma pergunta sacana na primeira fase, né? Mas está na pauta do dia, está mais em voga do que costuma estar. E além disso, existe esse ano na Assembleia dos Estados-Partes, que acontece tradicionalmente em dezembro, vai ser em dezembro em Nova York, vai ter eleição para juiz, vai ter eleição para procurador, vai ter eleição para mesa diretora. Então o Brasil está atento a isso, está acompanhando, então é um tema que vocês realmente precisam conhecer. Desses 3 que eu mencionei aqui, vocês só precisam ficar atentos ao tema eleição de juízes, né? Eleição de procurador, você não precisa se preocupar com isso, porque tem as suas peculiaridades, tem um comitê de eleições que indicou 4 nomes, a ideia é que tenha consenso, mas não deve ter consenso. Enfim, não precisa se preocupar com esses detalhes, até porque não existe uma vasta regulamentação no Estatuto de Roma. Já para juiz, a eleição de juízes, vocês precisam saber, o Brasil tem uma candidata, né? Quer dizer, existe uma candidata de nacionalidade brasileira, porque os juízes são imparciais, né? Os juízes não recebem instruções dos seus governos. O Brasil já teve uma juíza de sua nacionalidade, que foi a Silvia Steiner, no mandato que começou em 2003, e agora existe a candidatura, vocês devem ter visto nos jornais, da desembargadora federal do TRF da primeira região, Mônica Cifuentes, né? Que está justamente concorrendo à vaga do GRULAC, do Grupo da América Latina e Caribe. Então vai haver essa eleição, vocês precisam conhecer mais ou menos como é que funciona a eleição para juízes. Precisam saber então que eles são eleitos pela Assembleia. Eleição, vamos lembrar aqui, eleição é um tema que cai em prova. Lembra que em 2016 teve eleição para juiz da Corte Internacional de Justiça, em 2017 já caiu na prova a eleição de juiz da Corte Internacional de Justiça. Teve eleição para secretário-geral da ONU, caiu na prova as regras para eleição do secretário-geral da ONU. Então a eleição é um tema que aparece na prova
com alguma regularidade, precisa conhecer então. Os juízes são eleitos pela Assembleia dos Estados-Partes, que é basicamente uma espécie de Assembleia Geral, reúne os Estados-Parte do TPI, e é eleito em uma votação por escrutínio secreto, tem que ter maioria de 2/3 dos membros presentes e votantes, né? Agora, o que vocês precisam saber, efetivamente, né, os pontos mais destacados aí sobre a eleição dos juízes é o seguinte: os estados, quando vão eleger os juízes, eles têm que se ater a 3 condições importantes, né? A primeira delas é um equilíbrio geográfico. O TPI tem 18 membros, não pode ter 18 membros da Ásia, né, ou da Ásia e Oceania. Existem os grupos, né? Então existe o grupo o GRULA, que é o grupo da América Latina e Caribe, o grupo dos países ocidentais, que inclui a Europa Ocidental, os Estados Unidos, a América do Norte, e existe o grupo dos países africanos e o grupo justamente da Ásia e Oceania. Então, não pode ter, deve ter necessariamente um equilíbrio regional na composição da corte. Segundo lugar, deve ter um equilíbrio de gênero. Não pode ter 18 juízes homens, tem que ter um equilíbrio de gênero. E o terceiro aspecto, tem que ter um equilíbrio no que diz respeito à representação dos diferentes sistemas jurídicos do mundo. Então você não pode ter 18 juízes, né, 18 juízes da common law, por exemplo. Além disso, os estados têm que analisar a capacidade dos juízes, né, a especialidade deles em matéria, como, por exemplo, proteção do direito das crianças, de mulheres, enfim, deve ter essa consideração. Mas isso é o essencial que vocês precisam saber sobre eleição de juízes. Bom, o tema então está na pauta, mais do que o normal, e vocês precisam então, a grande recomendação, ainda mais nesse momento, bom, se fosse ontem, né, eu diria nesse momento que vocês têm um calendário. Agora não tem mais calendário, porque foi adiado, né, ainda sem data, foi adiada a prova, ainda sem data marcada, mas evidentemente vocês estão já numa fase avançada de conclusão da revisão de vocês. Então, ainda mais nesse momento, não me parece que seja o momento para grandes leituras, mas vocês, recomendo fortemente, diria que é absolutamente imprescindível a leitura do Estatuto de Roma. A revisão do Estatuto de Roma, que certamente vocês já leram, né? A revisão do Estatuto de Roma. E o que vocês precisam saber de essencial do Estatuto de Roma? O que precisa ficar absolutamente claro sobre o Estatuto de Roma, né, no caderno aí de vocês, na anotação de vocês, na mente de vocês, se vocês forem fazer a prova? Eu daria destaque para 4 pontos, né? Para 4 pontos essenciais. O primeiro deles é a jurisdição ratio e matéria do tribunal. Quer dizer, a jurisdição material. Sobre que crimes o tribunal tem jurisdição. Vocês vão encontrar isso nos artigos 5, 6, 7, 8 e 8 bis. Né? Vocês sabem da peculiaridade do artigo 8 bis relativo ao crime de agressão. Basicamente são 4 crimes e o TPI já tem jurisdição sobre todos os 4 crimes, incluindo o crime de agressão, com aquelas peculiaridades que vocês conhecem. O crime de agressão a gente comenta aqui também. Mas basicamente, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e, desde 17 de julho de 2018, também o crime de agressão. Vocês precisam conhecer cada um desses crimes e os elementos que compõem esses crimes. O crime de genocídio, por exemplo, que está lá definido no artigo 6 do Estatuto de Roma, ele é ele é literalmente copiado e colado da definição de genocídio que está no artigo 2 da Convenção de 1948 para prevenção e punição do crime de genocídio, com aquela definição lá sugerida pelo Rafael Lenkin, né? Então, basicamente, o genocídio precisa de 2 elementos. Precisa necessariamente de 2 elementos. Se só tiver um elemento, não é genocídio. Qualquer outra coisa. Precisa de 2 elementos. Precisa de um elemento material e de um elemento subjetivo, né? Que alguns autores gostam de falar em latim, né? Para ficar aí rebuscado. Falar do actus reus, né? Que é o elemento material, a conduta material objetiva. E o mens rea, né? No latim aí robusto, no latim aí, né? Castiço. Que é o elemento subjetivo. Mas necessariamente precisa dos dois elementos. Tá? Um elemento material e um elemento subjetivo. O elemento material está elencado lá nos incisos do artigo 6. Pode ser um homicídio de membros do grupo, pode ser transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo, pode ser medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo. Então, imagina uma esterilização forçada. Tá? Pode ser um genocídio. Não necessariamente morre alguém, né? Quando a gente pensa em genocídio, a gente pensa em 1 milhão de mortos em 3 meses em Ruanda em 94. Claro, foi um genocídio. Mas não necessariamente. O genocídio se dá a partir de, enfim, não tem um critério, tem que ter 100 mil mortos. Não tem um critério quantitativo nesse aspecto. Então, tem que ter um elemento material, que pode ser qualquer um dos 5 elementos materiais previstos lá no artigo 6. Mas não basta que haja um homicídio. O crime de genocídio não se confunde com o crime de homicídio. O que vai diferenciar, então, o crime de homicídio
independentemente da quantidade de homicídios praticados, e um crime de genocídio. É justamente o elemento subjetivo, o mens rea, né? Que é, essencialmente, a intenção de destruir no todo ou em parte um determinado grupo. Um grupo étnico, nacional, religioso, o que seja, mas um determinado grupo. Então, repare, é necessário um dolo. Não existe genocídio culposo sem intenção. Genocídio, por definição, tem uma intenção, tem um elemento subjetivo que é o dolo. E não é qualquer dolo. Não é a intenção de matar o sujeito, não é um homicídio doloso. Né? Se o cara comete um homicídio querendo matar aquele sujeito, é um homicídio doloso, não é necessariamente um genocídio. Para ser um genocídio, esse dolo é o que aí você pode chamar, em latim, alguns gostariam de dizer, dolus specialis, né? Que é um dolo específico. O dolo é a intenção de destruir, não o indivíduo, mas de destruir o grupo. É a intenção de destruir no todo ou em parte o grupo. Então, se não tiver esses dois elementos, não é genocídio. Pode ser um massacre, uma chacina, alguma outra coisa. Mas tem que ter os dois elementos para que seja um genocídio. O crime contra a humanidade, que está definido lá no artigo 7 do Estatuto, também tem as suas peculiaridades, né? Desde o julgamento em Nuremberg, passando aí pelos tribunais de Serra Leoa, passando pelos tribunais da década de 90, ex-Yugoslávia, Ruanda, nos próprios princípios de Nuremberg, né, da década de 50, a definição de crime contra a humanidade não é exatamente unânime, tá? Mas a definição, existem algumas peculiaridadezinhas, alguma diferençazinha na jurisprudência, por exemplo, do Tribunal para Ruanda, do Tribunal para Serra Leoa, por exemplo. Mas enfim, o que você precisa saber mesmo é a definição que está no artigo 7 do Estatuto de Roma. É essa que vai aparecer na prova. E eu diria que o crime contra a humanidade, para a gente sistematizar aqui, ele tem que ter 3 elementos. O primeiro deles é o elemento material. E tem uma série de condutas ali que pode ser o elemento material do crime contra a humanidade. Homicídio pode ser, tortura pode ser, desaparecimento forçado de pessoas pode ser, apartheid, escravidão, enfim, várias condutas que podem ser crime contra a humanidade. Mas não necessariamente serão crime contra a humanidade. Caiu uma questão uma vez na prova que era assim, a escravidão pode ser um crime contra a humanidade. Verdade. Aí o aluno veio me perguntar, Lobono, mas a escravidão não vai ser necessariamente um crime contra a humanidade? Não, porque para ser crime contra a humanidade precisa de outros 2 elementos. O segundo elemento, que eu diria que é o mais importante, é um elemento sistemático. Né? Vocês vão ver na redação do caput do artigo 7, está assim, qualquer uma das práticas a seguir enumeradas, e aí vem a enumeração das práticas, né? Praticadas no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra uma população civil. Como é que a gente interpreta isso? No quadro, essa palavra é muito boa, no quadro, então no contexto, num contexto específico. Num contexto específico de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Se vocês lembrarem do caso Herzog, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte afirmou que a tortura seguida de homicídio do Herzog, do Vladimir Herzog da década de 70, foi um crime contra a humanidade. Veja, uma pessoa, tá? Não estou minimizando, não quero minimizar a gravidade do que aconteceu, mas não precisa ser uma coisa necessariamente, né, aí depende da jurisprudência, tá? A Ruanda vai falar que necessariamente tem que ser em larga escala, mas aí varia. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse elemento sistemático, né? A Corte Interamericana, quando foi afirmar isso, ela foi analisar o contexto da época. E aí é comum vocês encontrarem na jurisprudência internacional a expressão de que tem que fazer parte de uma política, de um Estado ou de uma organização. Né? Então, quer dizer, tem que ser política do Estado. O Estado se reúne, monta um departamento dentro de um ministério ou monta um órgão, um comitê interministerial para determinar como que vai ser o ataque àquela população civil. É uma coisa planejada, não é uma bala perdida. É uma coisa planejada, sistemática, tem uma preparação, tem capital humano. Né? Tem capital humano, as pessoas, os agentes públicos vão fazer curso de tortura em algum lugar. Né? Tem o médico que acompanha para ver até quando o sujeito aguenta de dor. Né? Tem um sistema jurídico para evitar, eventualmente uma jurisdicionalização daquela conduta. Tem um ambiente físico, tem equipamento, é uma coisa estrutural, é no quadro, num contexto específico, não é uma coisa isolada, não é uma coisa que foi contrária às instruções do superior, não, é uma coisa estruturada, organizada por um Estado ou por uma organização, que não necessariamente vai ser um Estado, né? Pode ser uma organização, enfim, uma organização criminosa, o que seja. Então esse é o segundo elemento sistemático. E o terceiro elemento é o elemento subjetivo, que é o conhecimento desse ataque. Aquele agente de Estado, né, ou aquele agente, enfim, não precisa ser agente de Estado, mas aquele sujeito acusado daquele crime praticou aquela conduta material, pode ser homicídio, tortura, escravidão, a gente já viu, nesse quadro, nesse contexto,
conhecendo esse contexto, tendo conhecimento desse quadro de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Então, muito bem, essa é a definição de crime contra a humanidade. Aliás, no ano passado, 2019, a Comissão de Direito Internacional aprovou um projeto de artigos, como vocês sabem, sobre crimes contra a humanidade. Um projeto importante, porque com relação a esses grandes crimes, esses crimes mais graves, os crimes internacionais, genocídio, a gente tem a Convenção de 48. Os crimes de guerra tem as Convenções de 49, mais os protocolos adicionais. Agora, crime contra a humanidade não havia. Né? Claro, assim, há tratados pontuais, por exemplo, a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e Crimes contra a Humanidade, mas não uma convenção para a prevenção e punição do crime contra a humanidade, que é mais ou menos o foco desse projeto de artigos. Projeto de artigos, não é tratado ainda, mas um projeto de artigos a ser analisado pelos Estados. Bom, a definição de crime de guerra, que vocês vão encontrar no artigo 8, ela basicamente corresponde a qualquer violação do direito internacional humanitário, especificamente às 4 convenções de Genebra de 49, aos protocolos adicionais de 77, né? Seja em contexto de guerras internacionais, em guerras de caráter não internacional. Né? Além disso, não necessariamente precisa ser uma violação a um desses tratados, pode ser uma violação ao costume da guerra, já caiu em prova, inclusive, isso, aos costumes internacionais. Aos costumes relativos à conduta dos beligerantes em tempos de conflitos armados. Muito bem, então esses 3 crimes que fazem parte da jurisdição do TPI, vocês precisam saber que eles estão, o TPI tem jurisdição, exerce jurisdição sobre esses crimes desde 1º de julho de 2002. O Estatuto de Roma foi celebrado em 98, entrou em vigor 1º de julho de 2002. Né, que aí é o primeiro dia do mês seguinte ao prazo do decurso de um prazo de 60 dias, contado a partir do 60º instrumento de ratificação. Não precisa decorar essas coisas, mas enfim, foi 1º de julho de 2002. Agora, o crime de agressão tem a sua peculiaridade. Né? Vocês sabem o que é agressão? Agressão é basicamente uma violação do artigo 2, parágrafo 4 da Carta da ONU. É o Estado usando a força de modo incompatível com o direito internacional. Né? É usar a força militar. Né? Então, está lá definido na resolução 3314 da Assembleia Geral também, de 74, bombardear portos, bombardear o território de um Estado, atacar aeronaves militares ou embarcações militares, enviar tropas, anexar território. Quem é que anexa território? É o indivíduo? O indivíduo vai lá e anexa território de algum Estado? Não, é o Estado que faz isso. Portanto, em 98, a grande controvérsia era essa. Como é que você vai atribuir ao indivíduo, o TPI só julga indivíduo, né? Só julga indivíduo. Como é que você vai atribuir ao indivíduo uma conduta que é quase que por definição de um Estado? Então não foi definido, a gente deixou para fazer depois. Está no artigo 2, no parágrafo 2 do artigo 5, original, né, do Estatuto de Roma. E esse depois, a gente deixa para definir depois, aconteceu em Kampala, em 2010. E a emenda de Kampala definiu o crime de agressão de forma muito simples, né? De forma muito simples. Basicamente, o indivíduo, para os fins da presente convenção, do presente estatuto, o indivíduo comete um crime de agressão quando ele tem condições de preparar, planejar ou dar início a um ataque armado, que equivale a um ato de agressão. Tudo bem, é isso, simples, né? Nuremberg e Tóquio já tinham julgado indivíduos por crime de agressão, ou crimes contra pares, é no mesmo sinônimo, tá? Né? Então, na década de 40, isso. Só que o crime de agressão tem algumas peculiaridades, algumas sensibilidades também por parte dos Estados, né? E é bom sempre lembrar isso. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal, sim, é um tribunal, mas ele é também uma organização internacional. Né, formado por Estados, criada por Estados. O tribunal não é uma instância supranacional criada por um governo globalista acima da vontade dos Estados. Nada disso, nada disso. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelos Estados. Quem é que é parte no Estatuto de Roma? São os Estados. E só Estados que podem ser parte do Estatuto de Roma. Os Estados podem reconhecer a jurisdição do TPI. Todo Estado parte no Estatuto de Roma reconhece a jurisdição do TPI. Né? A gente fala que é uma jurisdição compulsória nesse sentido, para todo mundo que faz parte do Estatuto. Mas o Estado pode reconhecer a jurisdição do TPI sem ser parte do Estatuto. Mas tem que ser Estado, necessariamente tem que ser Estado. Lembra de 2009, quando a Palestina tentou fazer isso, sem ser parte do Estatuto, tentou reconhecer a jurisdição do TPI. Aí o Moreno Ocampo, que era o procurador, falou, não vou me meter nesse caso, não sei se você é Estado, não sei se a Palestina é Estado, não sou eu que vou falar se a Palestina é Estado, tem que ser Estado. Então, o TPI, sim, é um tribunal, mas é uma organização internacional, inclusive com personalidade jurídica internacional, com capacidade jurídica para gozar de imunidades jurisdicionais perante os Estados, né? É uma organização internacional criada pelos Estados. Não é por acaso que a Assembleia dos Estados parte é que define a maior parte, né? Define a estrutura do tribunal, pode fazer emendas à estrutura do tribunal, pode fazer, eventualmente, emendas ao estatuto. Então, decide o juiz, elege os juízes, elege o procurador. Então, o TPI é uma organização internacional. Não é apenas um tribunal, ele é regido pelos Estados, a participação dos Estados, a participação
a participação dos Estados é absolutamente essencial. Então, o crime de agressão, com essa sensibilidade em razão dos Estados, ele tem uma peculiaridade, que é a seguinte. E, para falar dessa peculiaridade, eu já passo para o segundo ponto. Né? Eu disse que são 4 pontos que eu considero essenciais que vocês precisam saber. E o segundo ponto é justamente sobre as formas de exercício da jurisdição. Para que o TPI exerça jurisdição sobre algum crime, tem que haver uma das 3 condições. Ou uma denúncia entre aspas, né? Mas no Estatuto de Roma está escrito denúncia, que é o que está no artigo 13 do Estatuto de Roma. Né? Uma denúncia de um Estado pode fazer uma denúncia, por exemplo, em 2018 alguns Estados denunciaram a situação da Venezuela. Falaram, deve ter uma questão aí, deve ter um crime contra a humanidade aí, olha só o que o governo Maduro está fazendo. Né? Então pode ser uma denúncia de um Estado, pode ser uma denúncia do Conselho de Segurança, vocês sabem o famoso caso Bashir, o Conselho de Segurança fez uma resolução denunciando o que estava acontecendo em Darfur, no sul do Sudão, hoje Sudão do Sul, mas e isso gerou o caso Bashir, né, Omar al-Bashir, ex-presidente do Sudão, que até hoje não foi entregue ao TPI. Você sabe que o TPI só pode julgar se o sujeito estiver presente, né? Não julga ninguém à revelia. Por isso tem mais de 10 anos e não foi julgado ainda, porque não está no tribunal. Já foi deposto e ainda não foi para o tribunal. O Sudão tá decidindo ainda se vai entregar ou não. Mas enfim, então tem que ter uma das 3 condições. Ou o Estado faz uma denúncia, ou o Conselho de Segurança faz uma denúncia, ou o procurador, motu próprio, quer dizer, por conta própria, ele vai lá e dá início a uma investigação. Tem que ter uma dessas 3 condições. Eu vou deixar o Conselho de Segurança de lado. Por quê? O Conselho de Segurança faz o que ele quiser. Se ele mandar uma resolução ali, ele mandar uma resolução sobre um caso qualquer, não precisa ter vínculo de nacionalidade, não precisa ter vínculo de território, não precisa ter nada. Olha o Omar al-Bashir. O Omar al-Bashir, sudanês, supostamente cometeu crime contra sudaneses no Sudão. Sudão não é Estado-parte. E o Omar al-Bashir pode ser julgado no TPI? Pode ser julgado, porque o Conselho de Segurança fez uma resolução. Então, eu vou deixar momentaneamente o Conselho de Segurança de lado. Vocês têm em mente que o Conselho de Segurança é sempre uma exceção, sempre uma peculiaridade que eu vou falar agora. Mas quando a gente tem uma denúncia por um Estado ou uma investigação motu próprio pelo procurador, você tem que ter em mente a peculiaridade entre os 3 primeiros crimes, genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, e o crime de agressão, com base nas emendas de Kampala, que é a seguinte. Quando a gente fala, né, de novo, a gente está falando de denúncia do procurador ou do Conselho de Segurança, denúncia de Estado ou investigação motu próprio do procurador. Deixa o Conselho de Segurança de lado por enquanto. Quando a gente fala dos 3 primeiros crimes, genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, o TPI pode exercer a sua jurisdição se o crime ou o suposto crime, né, porque sempre tem a presunção de inocência, mas quando o suposto crime tiver sido cometido no território de Estado-parte ou por nacional de Estado-parte. Isso significa que um crime de guerra cometido por um nacional de Estado não parte no território de Estado-parte pode ser julgado pelo TPI. É a grande controvérsia em torno da situação da Palestina. E outras, né? Afeganistão também, outro caso polêmico. Isso também significa que se um nacional de Estado-parte comete um crime, um desses 3 crimes, genocídio, crime de guerra ou crime contra a humanidade, no território de um Estado não parte, ele também estará sujeito à jurisdição do TPI. Ou seja, basta um dos 2. Você não precisa que esses 3 primeiros crimes sejam cometidos no território ou por nacional. Basta um dos 2. Pode ser em território ou por nacional de Estado-parte. E se o Conselho de Segurança fizer uma denúncia? Aí fez a denúncia, não precisa nem de vínculo de nacionalidade, nem de vínculo territorial. É o caso do Bashir. Agora, quando a gente fala de crime de agressão, tem uma peculiaridade, que é a seguinte. Mais uma vez, falamos de denúncia de Estado e de investigação motu próprio do procurador. Aí você precisa que o crime ou o suposto crime tenha sido cometido no território de Estado-parte e por nacional de Estado-parte. Se o crime foi cometido por nacional de Estado não parte ou em território de Estado não parte, o TPI não pode julgar. Isso está claro na decisão de 2017 que acionou a jurisdição do TPI. Né? Para acionar a jurisdição do TPI sobre o crime de agressão, de acordo com as emendas de Kampala, precisava de 30 instrumentos de ratificação e precisava que a emenda tivesse entrado em vigor para 30 estados. Ela entra em vigor 1 ano após o depósito do instrumento de ratificação. Isso aconteceu em meados de 2017. Né? Meados de 2018, a Palestina, inclusive, foi o 30º estado, a depositar o instrumento de ratificação das emendas de Kampala. 1 ano depois, estava cumprido esse requisito. Outro requisito era uma decisão dos Estados-Partes de acionar a jurisdição. E em dezembro de 2017, na Assembleia dos Estados-Partes, foi tomada a decisão de
acionar a jurisdição em 17 de julho de 2018. Foi dado um prazo de um período de vacância aí. Então, muito bem. Desde 17 de julho de 2018, o TPI tem jurisdição sobre o crime de agressão cometido necessariamente por nacional de Estado-parte e em território de Estado-parte. O Brasil, por exemplo, ainda não ratificou Estado-parte em Kampala. Né? Estado-parte nas emendas de Kampala. O Brasil, por exemplo, ainda não ratificou as emendas de Kampala, elas estão passando no Congresso Nacional. Então, claro que isso não vai acontecer, a gente nunca cometeria isso, né? Nem vai sofrer, a gente espera, né? É o que a gente espera, é óbvio. Mas se, hipoteticamente, uma coisa que não vai acontecer, é claro, eventualmente, né, o nacional cometesse um crime dessa natureza, ou um crime dessa natureza fosse praticado no território nacional, o tribunal não teria jurisdição sobre esse crime. Mesmo que o nacional de outro estado que cometesse esse crime fosse nacional de Estado-parte. Ou mesmo que, eventualmente, o território onde houvesse sido cometido esse crime, que não vai acontecer, evidentemente, mesmo que ele fosse parte das emendas de Kampala. Porque o Brasil não é parte das emendas de Kampala. Então, o tribunal não tem jurisdição sobre o crime de agressão no que diz respeito nem a nacionais brasileiros, nem ao território brasileiro. Tá? Tudo bem? Ficou claro? Então, essa é a segunda observação que eu faria. Acho que o primeiro ponto essencial é a jurisdição racione matéria, esses 4 crimes e o que é, né, os elementos de cada um desses crimes. E o segundo ponto são as condições para o exercício da jurisdição sobre cada um desses crimes, que tem essa peculiaridade, né? Os crimes de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra de um lado e o crime de agressão de outro lado. Precisa necessariamente que ambos os estados de nacionalidade do suposto, né, criminoso, do acusado, e em cujo território aconteceu o suposto crime, sejam partes em Kampala. Não basta ser parte em Roma. No Estatuto de Roma tem que ser parte nas emendas de Kampala de 2010. Muito bem, o terceiro ponto que eu diria que vocês precisam necessariamente ter em mente, ter muito claro, são as condições de admissibilidade. Né? E aí o ponto central com relação a isso, né, nesse terceiro aspecto aqui que eu queria destacar com vocês, é justamente o princípio da complementaridade. Isso está no preâmbulo do Estatuto de Roma, está no artigo 1, está no artigo 17. O Estatuto de Roma é complementar aos Estados. Mais uma vez, o Tribunal Penal Internacional é uma organização internacional. Inclusive tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar já para responder, né, da Tamires. Posso dizer que o TPI é dotado de supranacionalidade? Nunca! Nunca! É uma organização acima dos Estados? Não! Ele é uma organização interestatal. Ele é uma organização interestatal formada pelos Estados. Né? O TPI, como qualquer organização internacional, tem os poderes que os Estados lhe atribuíram. Ele tem as capacidades jurídicas que os Estados atribuíram e não tem as capacidades jurídicas que os Estados não atribuíram. Né? Então, mais uma vez, tem que ter sempre em mente que o TPI é uma organização internacional, intergovernamental, né? Interestatal, pautada aí na ideia da soberania dos Estados, né? As competências do tribunal, a personalidade jurídica do tribunal, a capacidade jurídica do tribunal, tudo deriva da vontade dos Estados e é limitada à vontade dos Estados. Não é supranacional, nada disso. Não é uma instância aí globalista, subordinada aos Estados. E tendo isso em mente, mais uma vez, nesse terceiro aspecto que eu estou chamando a atenção aqui, que são as condições de admissibilidade, o essencial é o princípio da complementaridade. Vocês acham que os Estados iam chegar numa conferência lá em Roma, em 98, e iam criar um tribunal com uma jurisdição que fosse superior ou que, digamos, que tivesse prioridade sobre a jurisdição doméstica dos Estados? Claro que não. Por que o Estado ia fazer isso? Não tem cabimento nenhum. O Estado tem a jurisdição para julgar esses casos. Essa lógica toda do direito penal internacional, todos os institutos jurídicos de direito penal internacional, eles têm um espírito em comum, que é evitar a impunidade por crimes graves. Então, se você pega vários aspectos, várias normas, tratados, né, de direito penal internacional, por exemplo, se a gente analisar a cláusula o dedere, o iudicare, quer dizer, ou julgar ou extraditar. Essa cláusula, para a Corte Internacional de Justiça, cria uma obrigação erga omnes partes, depende do tratado. Mas, basicamente, essa cláusula determina o seguinte: meu querido, ou você julga ou você extradita. Lembra do caso Hissène Habré? O Hissène Habré era ditador do Chad e estava no Senegal. O Senegal não tinha jurisdição para julgar o Hissène Habré, ele não era senegalês, não tinha cometido crime no Senegal, não tinha jurisdição para julgar. A Bélgica pediu extradição do Hissène Habré. Pelas questões internas não tinha como julgar para a Bélgica, não julgou para a Bélgica, não extraditou para a Bélgica. Aí a Bélgica ingressou na Corte Internacional de Justiça contra o Senegal e falou: o Senegal violou a obrigação o dedere, o iudicare, ou julgar ou extraditar, prevista na Convenção contra a Tortura. E a Corte falou: violou. Por quê? Um crime como esse, um crime dessa gravidade, não pode ficar impune. Não pode ficar impune. Senegal, você quer julgar? Julga. Agora, não quer julgar? Extradita.
O que não pode é ficar impune. A lógica do direito penal internacional é essa. Pensa lá no artigo da Convenção de 48 para prevenção e punição do crime de genocídio, está lá, o genocídio não pode ser considerado crime político para fins de extradição. Por quê? Porque o Kaiser Guilherme II fez a Primeira Guerra Mundial, depois fugiu para a Holanda não extraditou. E ele não foi julgado, morreu feliz da vida durante a ascensão de Hitler, né? Tranquilamente, não foi julgado. Então, todos os dispositivos, o espírito do direito penal internacional é evitar a impunidade por crimes graves. O reconhecimento da jurisdição universal, que a Corte Internacional de Justiça reconheceu implicitamente no caso do mandado de prisão, né? Essa norma, esse princípio odedere ut iudicare, né? Convenções para prevenir e punir o crime de genocídio, ou esse projeto de artigos relativo ao crime contra a humanidade. Então a ideia é evitar a impunidade. A ideia não é se sobrepor aos Estados. Por isso a jurisdição do TPI é complementar. Se o Estado estiver julgando um caso, o TPI não pode julgar. Se o Estado já tiver julgado o caso, o TPI não pode julgar. Aliás, quando existe alguma denúncia, né, ou quando tem algum caso vai ser iniciado com relação a algum indivíduo especificamente, o TPI tem a obrigação, estatutária, prevista no estatuto, tem a obrigação de comunicar o estado de nacionalidade do indivíduo, o estado em cujo território foi cometido o crime e qualquer outro estado que pareça ter jurisdição sobre o crime. Então ele notifica e fala, olha só, vai rolar esse caso aqui, você quer julgar? Se o Estado quiser julgar, é o Estado que vai julgar. Se o Estado não tiver vontade ou não tiver capacidade para julgar, aí também não vai ficar impune. A ideia do TPI é essa, evitar a impunidade por crimes graves, dentro desse espírito do direito penal internacional. Beleza, também ficou claro aí então. Né? Beleza. Então a ideia do TPI é essa, não é se sobrepor à jurisdição doméstica. A jurisdição dele é complementar. Tanto que vocês vão ver lá, olha, abre o artigo 17, você vai ver, se o Estado já tiver julgado, né, ou já tiver investigado, tiver dando seguimento a isso, a esse julgamento, o TPI não pode julgar. Só se o Estado não quiser julgar, ou se o Estado não tiver capacidade. Não ter capacidade também diz respeito à regulamentação, né? O TPI, o Brasil, por exemplo, não tem capacidade para julgar os crimes do TPI, salvo o crime de genocídio, porque tem uma lei de 56, mas era por causa da Convenção de 48. Então tem regulamentação sobre o crime de genocídio. Agora os outros crimes não têm regulamentação. Mesmo que você diga que é crime no Brasil, uma lógica monista, o que é problemático, assim, é controverso daí, ainda mais em matéria penal. Mas mesmo que a gente adote uma lógica monista, fala o seguinte, não, o TPI tem força de lei no Brasil, tem força de lei e está previsto na Constituição, lembra lá, lembra do parágrafo 4º do artigo 5º, né? Esse parágrafo vai cair uma hora na prova. Parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição. O Brasil reconhece a jurisdição do Tribunal Penal, o Brasil reconhece a jurisdição penal internacional cuja criação tenha manifestado o consentimento. Tá? Vê lá, parágrafo 4º do artigo 5º, que é um reconhecimento da jurisdição do TPI no corpo da Constituição, no título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Mas enfim, o Brasil então, o Brasil adotou, mesmo que a gente adote essa visão monista, né, o Brasil incorporou o Estatuto de Roma, então esses crimes estão tipificados, o Estatuto de Roma estão tipificados no Brasil. Essa visão é polêmica. Mesmo que a gente adote essa visão, eu pergunto, mas quem que vai julgar? Que tribunal que vai julgar? Né? Que tribunal? E qual é a pena que vai ser adotada? Vai ser pena de prisão perpétua, que está previsto no artigo 77 do Estatuto? Não vai ser, porque não pode ter pena de prisão perpétua no Brasil. Né? Então tem que ter uma regulamentação, tem um projeto de lei para regulamentar o Estatuto de Roma, mas não foi regulamentado ainda. Né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Já aconteceu algum caso de o acusado ter sido inocentado no tribunal interno, contrariando o TPI? Veja, o que acontece é o seguinte, essa é também uma das condições de admissibilidade, né? Os princípios gerais de direito penal estão previstos lá. Ne bis in idem, nulla pena sine lege, nullo crime sine lege, né? E retroatividade da lei penal. E o ne bis in idem é exatamente isso, né? Se o sujeito já tivesse sido julgado no tribunal interno, o TPI não pode julgar. Quer dizer, você não pode julgar duas vezes o sujeito pelo mesmo crime. Você imagina, o sujeito é absolvido e fala, agora é pegadinha, agora você vai ser julgado no Tribunal Internacional. Não, se ele já foi julgado, absolvido ou condenado, não vai ser julgado no TPI. Agora, aí vem a sua pergunta, e se o julgamento foi de fachada? Né? E se o julgamento foi com o objetivo de subtrair o sujeito da justiça internacional? Aí não conta, né? Aí não conta, aí é zoeira. Não, é zoeira não conta, tá? Então, a sua pergunta nunca aconteceu, mas se acontecer, não conta, o TPI pode julgar. Tá? Não é uma exceção, né, bis in idem, né? Tem que ser um julgamento justo, eventualmente.
evidentemente. Se for um julgamento de fachada, não conta, pode ser julgado. Mas então o terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção é justamente essas condições de admissibilidade, com destaque para o princípio da complementaridade. A jurisdição do TPI é complementar a dos estados. Se o estado estiver julgando, quiser julgar, né, já tiver julgado, o TPI não julga. Além disso, os princípios gerais de direito penal estão lá, né? Como eu mencionei, nulo crime sine lege. O sujeito não pode ser julgado por um crime que não era crime no momento da conduta. Nula pena sine lege. Ele não pode sofrer uma pena que não tivesse previamente prevista. Princípio da irretroatividade da lei penal. O sujeito não pode ser... Né, a lei penal não retroage. Até por isso o TPI não pode julgar nada, nenhum fato praticado antes de 1º de julho de 2002. Quando o Estado adere ao Estatuto de Roma, o TPI passa a ter jurisdição sobre aquele Estado, seu território né, os seus nacionais, né, com aquela peculiaridade que a gente comentou sobre a depender do crime, mas o tribunal passa a ter jurisdição sobre aquele Estado a partir do momento em que o Estatuto de Roma entra em vigor para aquele Estado. Mas o Estado pode fazer uma declaração retroativa, reconhecendo retroativamente. Foi o que a Palestina fez, ele ingressou em 2015 reconhecendo retroativo, aí entrou em vigor em 2016, né, reconhecendo retroativo para 2014. Pode fazer isso. Agora, essa declaração retroativa não pode, em hipótese nenhuma, ser para fato relativo a fatos anteriores a 1º de julho de 2002, porque aí o tribunal não existia, não estava em operação, não estava em funcionamento, o Estatuto de Roma não estava em vigor, aí não conta. Então, muito bem, os 4 temas são, primeiro, jurisdição racional em matéria do tribunal, artigo 5 e seguinte. Segundo lugar, as condições para o exercício dessa jurisdição do TPI, artigo 12 e 13, basicamente, né? E, em terceiro lugar, as condições de admissibilidade, artigo 17 e seguinte, com destaque aí para o princípio da complementaridade. O quarto ponto que eu acho que vale a pena vocês conhecerem é justamente a estrutura do tribunal, né? E a estrutura do tribunal, ela é composta basicamente por 4 órgãos que fazem parte dessa estrutura institucional, que são, em primeiro lugar, o gabinete do procurador ou promotor, depende da tradução, não implica com isso. Mas o gabinete do procurador, que é o órgão de acusação, os juízos, já vou falar sobre os juízos, que são as câmaras, né? Mas em terceiro lugar, o presidente, e aí o presidente e 2 vice-presidentes que são juízes, não são funcionários extras, são juízes do tribunal. Um dos 18 juízes é eleito presidente para fazer uma função de representação no tribunal, e tem um primeiro e o segundo vice-presidente, né? Mas é basicamente isso, não é um funcionário extra, né? É parte, entre os juízes mesmo, eles são eleitos. E o quarto órgão é a secretaria, né? O secretariado, que é o órgão burocrático administrativo. Os juízos, que eu comentei, os juízos se subdividem em 3 tipos de câmara, né? Existem as câmaras de instrução ou câmaras de pré-julgamento, dependendo da tradução, mas as câmaras de instrução, que fazem a instrução do processo, né? Instrução é basicamente a colheita de provas, né? Oitiva de testemunho, enfim. Então fazem a instrução do processo. Existem as câmaras de julgamento e as câmaras de apelação. Basicamente, as câmaras de instrução fazem essa instrução no processo, protegem as vítimas, ouvem as testemunhas, fazem a colheita de provas, autorizam o procurador a abrir uma investigação, motu próprio, né? Emitem mandado de prisão, se for necessário, se for o caso. Aí as câmaras de julgamento, evidentemente, já vão dar a sentença sobre o caso, se o sujeito é culpado, se o sujeito é inocente. E existe uma segunda instância, existe um duplo grau de jurisdição, que pode aí, a Câmara de Apelação, que é composta por 5 juízes, né? A Câmara de Pré-Instrução, a Câmara de Instrução e a Câmara de Julgamento estão formadas por 3 juízes, a rigor, e a Câmara de Apelação por 5 juízes. E aí pode confirmar a sentença, pode modificar ou pode revogar a sentença da Câmara de Julgamento. E aí os 18 juízes, né, os 18 juízes da Corte, que são eleitos para um mandato de 9 anos, não renováveis, a gente já comentou como que eles são eleitos, eles se distribuem entre essas câmaras, né, entre esses juízes, entre esses juízos. Tudo bem? Então vamos abrir para a pergunta aqui. Esses são os 4 pontos. Esses são os 4 pontos que eu queria chamar a atenção. Acho que são os 4 pontos essenciais, assim, né? Que vocês realmente precisam ter bem consolidados. Os 4 pontos básicos aí. E vamos ver o que vocês têm de pergunta. Vamos ver aqui. Jaqueline, professor, uma dúvida. E no caso do conceito de segurança, que as situações remetidas não têm necessidade de reconhecimento da jurisdição do TPI, isso não acaba tornando a jurisdição universal? Não usa a expressão jurisdição universal, não usa. Não usa a expressão jurisdição universal, não. Realmente, os referrals, né? Tem gente que gosta de usar o estrangeirismo, mas vamos respeitar o Suassuna aí. As denúncias do conceito de segurança para o procurador
Primeira observação sobre as denúncias, seja de Estado ou seja de Conselho de Segurança. Não necessariamente viram investigação ou inquérito, depende da tradução. Melhor falar inquérito. Não necessariamente viram inquérito. Essas que eu comentei da Venezuela não são nem inquérito. Não são nem inquérito. Tá? Estão em fase de exames preliminares. Exames preliminares são anteriores à fase de inquérito. Tá? Então, não necessariamente o referral ou a denúncia, né, do Estado ou do Conselho de Segurança vai se tornar uma investigação, não necessariamente vai se tornar um caso. Mas, realmente, o Conselho de Segurança tem umas competências bem atípicas, né, em direito internacional. Isso significa que é além da vontade dos Estados, é acima da vontade dos Estados? Não, claro que não. Porque, no fundo, sempre tem um consentimento. Sempre tem um consentimento. Se você analisar o artigo 12, por exemplo, ele quando trata do vínculo de nacionalidade e do vínculo de território para o julgamento daqueles crimes, ele se refere apenas aos denúncias dos estados e às investigações de procuradores. Ele tem indicação lá das alíneas A e C do artigo 13, que se você for conferir é exatamente isso. Ele não se refere às denúncias do Conselho de Segurança. Não se refere às denúncias do Conselho de Segurança. Então é jurisdição universal, contra a vontade do Estado. Não, os estados assinaram aquilo ali, foram os estados que redigiram aquilo ali, pô. Né? Os estados redigiram. Mesmo no Conselho de Segurança, né? As resoluções do Conselho de Segurança são vinculantes. E são hierarquicamente superiores. Prevalecem, né, as obrigações decorrentes de resoluções do Conselho de Segurança, como obrigações decorrentes da Carta, pelo artigo 103, prevalecem sobre outras obrigações. E justamente em razão disso, muitos tratados colocam cláusulas como essas, né, e dão alguma prioridade. É muito comum você ver tratado, por exemplo, com cláusula do tipo as disposições desse tratado não prejudicam as disposições da Carta da ONU, ou eventualmente decisões do Conselho de Segurança. Né? Você pega direito do comércio internacional, as exceções de segurança tem expressamente, né, tem claramente ali uma exceção de segurança do comércio internacional para cumprimento de decisões do Conselho de Segurança. Então, sim, o Conselho... Mas eu diria que, Jaqueline, né, eu diria que isso é uma peculiaridade mais do Conselho de Segurança do que do TPI em si. Né? Então, não afirma jurisdição universal, não. Não fala isso não, se você escrever jurisdição universal na prova de terceira fase, depois que vai dar errado. Não é jurisdição universal. Mas sim, é uma peculiaridade. É uma peculiaridade com relação a uma denúncia de um Estado, eventualmente, ou uma investigação, O Nego Baiano está perguntando se a live está em velocidade 1,5 ou se eu falo rápido mesmo. Não sei, aí depende do ponto de vista. Acho que eu falo normal, tô falando normal assim, é como eu falo normalmente nas aulas. Mas, Jaqueline, ficou claro? Não recomendaria o uso dessa expressão jurisdição universal, não. Tem que ter um desses fundamentos. Mas realmente, no caso do Conselho de Segurança, tem essa peculiaridade. E aí, o que mais? Excelente, beleza, entendido. Tem mais alguma pergunta aí? Estamos chegando também ao fim aqui da nossa ao vivo, não é? Salvar o ao vivo, vou salvar o ao vivo aqui, será gravado também. Aí, eu não sou especialista em Instagram, mas fica em algum lugar aí, em algum lugar vocês vão achar. Que mais? Deixei passar uma pergunta aí. Tudo tranquilo? Muito bem, então vamos encaminhando já também para o final do nosso tempo, que o Instagram permite. Né? Esses eram os 4 pontos. Os 4 pontos que eu queria destacar. Esse ano é um ano em que o tema do Tribunal Penal Internacional está ainda mais em voga do que tradicionalmente. O Brasil está engajado nessas eleições, né? Tive essa semana com a Mônica, estarei com ela amanhã também. É claro que o juiz não recebe instrução dos governos, não recebe instrução em linguagem diplomática significa ordem, né? O embaixador recebe o telegrama de Brasília, dou instruções eu dou ordens, Vossa Excelência votará assim, assim, assado. Ele vai lá e vota assim, assim, assado, como ordenado por Brasília, claro, enquanto uma ficção, sempre autorizado pelo ministro de Estado. E os embaixadores, claro, acreditados pelo presidente, seguem instruções. Né? Instrução, então quando a gente fala em instrução, em linguagem diplomática, significa ordem. Os juízes, portanto, não seguem a instrução do governo. Nenhum tribunal internacional, o juiz recebe lá, né? O cansador não recebe instrução, recebe voto lá. Vossa Excelência votará assim, assim, assado. Claro que não. Os juízes são imparciais, são independentes. Inclusive, se houver alguma coisa que possa afetar a imparcialidade do juiz, ele não pode julgar um caso. A nacionalidade em si não é um impeditivo. Não é impeditivo. O juiz pode julgar indivíduos de sua nacionalidade.
Mas é claro, se eventualmente o juiz foi advogado daquela parte, aí eventualmente se a sua imparcialidade estiver prejudicada, ele não pode participar de um julgamento. Mas naturalmente os estados têm interesse em ter nacionais de seus estados, né, com pensamento jurídico nacional, pensamento acadêmico nacional. Evidentemente os estados acompanham a jurisprudência internacional, têm interesse em deixar registrada a sua opinião iuris, né, têm interesse em deixar registrado, né, até o seu pensamento jurídico nacional. Então evidentemente existe um interesse por parte dos estados e o tema se torna ainda mais relevante atualmente. Deixa eu fazer só um último comentário. Se vocês abrirem, por exemplo, existem alguns temas polêmicos que têm sido abordados, debatidos. A banca não vai fazer tema polêmico, a banca não vai fazer pergunta polêmica, mas ela pode fazer uma pergunta relacionada a um tema que está na pauta. Então, alguns comentários sobre temas que têm aparecido, que são recentes. Em primeiro lugar, essa coisa de julgamento de nacional de Estado não parte. A gente já falou, pode julgar nacional de Estado não parte, se for um daqueles 3 primeiros crimes, se for no território de um Estado, pode julgar, isso é polêmico. No caso da Palestina, na situação da Palestina, o Brasil atuou inclusive com amicus curiae. Na situação do Afeganistão, o procurador pediu autorização, a procuradora, né, pediu autorização para abrir uma investigação. A princípio não foi concedida essa autorização, mas em março desse ano a Câmara de Apelação autorizou a procuradora a abrir uma investigação, que já está na fase então de inquérito, já está na fase de investigação. Mas é polêmico e provoca inclusive sanções unilaterais contra a procuradora e contra membros do tribunal, justamente porque tem a possibilidade de eventualmente envolver estados nacionais de estados não parte. Então esse é um tema polêmico. Como que a banca vai perguntar isso? Ela vai te fazer uma pergunta polêmica? Essas sanções unilaterais. Ela vai perguntar isso. Mas ela pode perguntar muito bem se o TPI pode julgar nacional de Estado não parte, em alguma hipótese específica. A gente viu que sim, em algumas hipóteses específicas pode. O caso do Bashir é um caso claro sobre isso. Um outro tema que está sempre em pauta, está sempre em voga, né, é o fato de que até hoje o TPI basicamente só julgou casos relacionados a países africanos. Mas aí tem duas ponderações. Primeiro, existem pelo menos três fases, vamos colocar assim, de forma muito sucinta, muito grosseira até, mas basicamente 3 fases. Uma fase de exames preliminares, que não é nem um inquérito ainda. Se tiver ali indício, se tiver admissibilidade, indício de materialidade, de autoria, eventualmente pode dar início a uma investigação, a um inquérito, e só depois disso chega no caso, né? As situações, quando a gente fala situação, é a situação em alguma região, em algum estado. Então é situação no Afeganistão, situação na Venezuela. São os estados partes chamando a atenção do procurador, falar, procurador, fica de olho aí, olha o que está acontecendo na Venezuela, olha o que o Maduro está fazendo. Fica de olho, eu acho que tem crime do tribunal aí. Mas não existe um caso Maduro. Não existe. Existe uma situação, uma investigação preliminar, uma análise preliminar de um caso, de uma situação na Venezuela. Inclusive tem 2 situações, porque o Maduro depois também entrou falando que tinha na Venezuela crime contra a humanidade causado pelas sanções unilaterais. Enfim. Mas tem dois exames preliminares sobre a Venezuela por causa disso. Mas o caso em si é contra o indivíduo, é o nome do indivíduo. Então é caso Al-Gaddafi, caso Al-Bashir, caso Al-Mahdi, caso Lubanga, caso Bemba, caso Katanga. É o nome do sujeito, é o nome do indivíduo, ou indivíduos, né? Pode ser mais de um, claro, que estão sendo julgados ali. Agora, dos casos, realmente a maioria, né, realmente enquanto regra, de países africanos, só 2 deles foram iniciados pelo Conselho de Segurança, a partir de denúncia do Conselho de Segurança, e 2 por investigação motu próprio do procurador. Todos os outros foram iniciados pelos estados, né, pelos estados africanos, a rigor. Então, não é um instrumento contra a África, é um instrumento a favor da África. Tanto é que aquela debandada dos africanos, que se anunciou em 2016, volta e meia, né, se aproxima, né, não se concretizou. Tá? Não se concretizou. É um instrumento a favor da justiça internacional. Mais uma vez, uma jurisdição complementar dos estados. A ideia é que, como diria o Cansadão, que a jurisdição internacional seja copartícipe da jurisdição doméstica na realização da justiça. Só para suprir lacunas de impunidade, só para evitar a impunidade. E claro, se você for analisar investigações, os inquéritos em si, né, e se você for analisar os exames preliminares, tem várias outras situações, não é caso ainda, é verdade, mas várias outras situações relativas a países que não são africanos. Tem situação na Ucrânia, tem situação Iraque, tem Afeganistão, Colômbia, 2 na Venezuela, enfim, tem várias outras. Então esses seriam... e o outro comentário é o papel da sociedade civil. O que a sociedade civil pode fazer? Ela pode protocolar informações no gabinete do procurador. É isso. Por quê? Porque o gabinete do procurador pode se informar, né, pelos meios apropriados de eventuais situações
E aí, se ele achar, ele pode dar início a um exame preliminar. E se nesse exame preliminar ele achar que tem realmente questão de admissibilidade ali, tem indício de materialidade de autoria, ele pode pedir autorização à Câmara de Instrução que o autorize a abrir um inquérito. Aí esse inquérito é processado na Câmara de Instrução e eventualmente gera um caso na Câmara de Julgamento. Muito bem, um pedido aqui para repetir a legislação, já vou comentar aqui o que eu mencionei no início da aula. E aí, muito rapidamente, após a denúncia de um indivíduo ao TPI, quanto tempo leva para ocorrer o julgamento? Demora. Não tem um prazo mínimo e tem demorado, né? Tem demorado. E assim, mais uma vez, não é uma denúncia do indivíduo, está falando do início de um caso em si, né? Depois do exame preliminar, depois do inquérito, né? Da situação, aí você identifica, realmente, esse cara aqui cometeu esse crime. Aí você faz um mandado de prisão. No caso do Omar al-Bashir, por exemplo, tem 11 anos e nem começou o julgamento, né? O primeiro caso, Lubang, demorou mais de 10 anos também. Então tem demorado, tá? Não é rápido, não. E com relação ao decreto do Trump autorizando sanções contra funcionários do TPI relacionados à investigação no Afeganistão. É exatamente isso que eu estou mencionando, né? A banca não vai fazer pergunta polêmica, a banca não vai te perguntar isso. E aí, e esse decreto do Trump? Ele não vai te perguntar isso. O que ela pode te perguntar o TPI pode julgar nacionais de Estado não parte? Pode, em algumas situações pode. Depende do caso concreto. Mas esse é um dos pontos que eu levantei, exatamente a questão do Afeganistão, investigação moto própria da procuradora, e aí os Estados Unidos em cima da procuradora, né? Mas enfim, os Estados Unidos podem impedir a entrada da procuradora no seu território? Podem, né? O Estado não é obrigado a deixar ninguém entrar no seu território. Tá? Claro que é uma pressão política e tudo, mas os juízes devem manter a sua imparcialidade, né? Os juízes e o promotor também, promotor, procurador, enfim, devem manter a sua imparcialidade. Então, muito bem, daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente aqui, a gente está batendo papo aqui há quase 1 hora, né, que me disseram que é o tempo máximo aqui do Instagram. Então, só para repetir o que a gente mencionou, muito rapidamente, repetir tudo, demoraria mais 55 minutos. Mas só para mencionar a legislação, né, repetir a legislação como foi pedido, a gente tinha 4 temas de votação, um é sucessão de estados, e eu recomendo que vocês leiam a Convenção de Viena sobre a sucessão de estados em matérias tratadas, porque o Brasil agora é parte dessa convenção, promulgada no ordenamento jurídico brasileiro. O segundo tema seria a condição jurídica do estrangeiro, e aí vocês têm que ler a lei de imigração, ou reler a lei de imigração. Ali não é só a condição jurídica do estrangeiro, né? Tem também cooperação jurídica internacional em matéria penal, tem também nacionalidade, e o tema nacionalidade especificamente, né, temas relacionados à lei de imigração, já caíram em 2018, entrou em vigor em 2017 a lei, caiu em 2018, caiu em 2019, na terceira fase, aliás. Então leio. E não caiu ainda, não caiu nem condição jurídica do estrangeiro, nem cooperação jurídica internacional em matéria penal, que são temas da lei de imigração, tá? Tem grande chance de aparecer. O outro tema seria Covid, né? E aí eu acho que o foco seria o OMS, recomendo que vocês deem uma lida, né? Ainda que transversal, mas deem uma lida na Constituição do OMS e no Regulamento Sanitário Internacional, ambas incorporadas no ordenamento jurídico brasileiro. E quem quiser aí, quem tiver de bobeira, não estiver fazendo nada, quiser descontrair ouvindo um podcast de direito internacional, tem um episódio dessa semana, né, do Hablemos de Derecho Internacional, um podcast em espanhol, né, e falando, analisando alguns elementos relacionados ao Covid. Então, quando vocês estiverem de bobeira aí, né, para dar uma descontraída com direito internacional, ouvindo o podcast em espanhol. E claro, com relação ao tema do nosso ao vivo em si, o Estatuto de Roma. Tá? Leiam o Estatuto de Roma. Vocês não precisam ler regulamento da corte, não precisam ler regra de procedimento, assim, é o Estatuto. Tá? A leitura básica que vocês vão fazer é o Estatuto de Roma, tudo bem? Conhecendo as peculiaridades, claro, relativa às emendas de Kampala, que emendaram o Estatuto de Roma. E sabendo sempre a posição brasileira, né? O Brasil é parte do Estatuto de Roma desde 2002, sabendo a posição do Brasil. O Brasil já teve uma juíza na corte, a Silvia Steiner, sabendo que o Brasil ainda não regulamentou o Estatuto de Roma, sabendo que o Brasil ainda não ratificou as emendas de Kampala, mas que se encontra comprometido com o tribunal, tanto que tem uma candidata brasileira, enfim, permanece. E lembra sempre do parágrafo 4º do artigo 5º, que é um reconhecimento da jurisdição do TPI no corpo da nossa Constituição. Tudo bem? Pessoal, então foi um prazer aí, uma satisfação bater esse papo com vocês. A gente se vê aí, a gente segue em contato, tá? E qual é o nome do podcast mesmo? Falemos de Direito Internacional, em espanhol. Hablemos de Derecho Internacional. Tem no Spotify, né? Tem lá. Beleza? Bom, pessoal, então a gente se vê aí. Até a próxima. Abraços a todos, bons estudos e até mais. Valeu, abraço.